Ô, Débora, poderia ser pior, mas não foi? O papo é esse, assim, respiramos aliviados em alguma parte e, na prática, o que está pegando? Mostra pra gente, por favor. Vamos lá, Elisa, a leitura para as pessoas, inclusive alguns empresários, alguns setores que eu andei conversando aqui, é exatamente essa, olha, a gente esperava mais, a gente esperava pior. Então, que bom que não veio tanto quanto a gente esperava. Ainda assim, gera impacto aqui no Brasil, não tem jeito. É tanto que a gente já está vendo algumas movimentações de alguns setores, principalmente do agronegócio. A gente, afinal de contas, né, tem a preocupação da exportação dos produtos do agronegócio. Isso pode acabar impactando de alguma forma, direto ou indiretamente, é mais tarifa e ninguém quer pagar por isso. Agora, existem aqueles países que o negócio fica mais feio do que o que aconteceu aqui no Brasil. E eu vou trazer aqui para vocês uma listinha, e eu acho que vocês acompanharam, ou para quem não acompanhou, só para vocês terem uma ideia, ontem Trump fazendo esse anúncio, Elisa, ele estava bem no modelo old school, ele imprimiu a tarifa desse tamanho, aqui é uma tabela desse tamanho, ficou com ela na mão. Ele me deu ideias terríveis, inclusive, de fazer isso no jornal de vez em quando. Traz uma lousa. Uma cartolina. Isso é ótimo. Sabe uma cartolina, né? Com glitter, como a gente apresentava o trabalho antigamente, viu, gente? Exatamente. Era assim, você tinha que fazer a cartolina, escrever bonitinho lá em cima, no título, colocar o glitter, porque tinha que ficar bonito o trabalho da gente. Professora. Mais ou menos assim, Donald Trump foi assim que ele anunciou essas tarifas. Mas eu vou convidar vocês aqui para o telão, porque aqui no telão a gente conseguiu resumir essa tabelinha aqui de Donald Trump. Olha só, o que ele apontou nessa tarifa lá que ele tinha, qual foi o raciocínio ali de Donald Trump? A China cobra dos produtos que são importados dos Estados Unidos, portanto, do que vai dos Estados Unidos lá para a China, uma média de 67% dessas tarifas, dessa taxa de importação. Aí Donald Trump disse o seguinte, já que a China está cobrando dos nossos produtos, dos nossos produtores aqui 67%, a gente vai cobrar 34% deles. Essa foi mais ou menos a linha de raciocínio dele, de dar metade na reciprocidade. Ele disse que não iria chegar na totalidade da reciprocidade, porque aí a economia global não aguentaria. Mas só isso daqui, Elisa, só não. Isso daqui já é o suficiente para não aguentar, porque a gente tem blocos econômicos que vêm sofrendo bastante, é o caso da Europa, que já vem tendo muita dificuldade para uma recuperação econômica. Então, portanto, a gente tem a China liderando e já era de se esperar que realmente a China fosse a mais taxada pelos Estados Unidos agora, 34%. Depois a gente tem Taiwan, 32%, África do Sul com 30% de tarifa sendo colocada lá. Por quê? Porque na África do Sul e Taiwan, segundo os cálculos, inclusive tem dados realmente mostram sobre isso, que nessa balança comercial as tarifas ficam mais pesadas para a entrada dos produtos americanos nesses países. E, portanto, então agora eles terão que pagar, terão que ser taxados em 30%, por exemplo, na África do Sul, Índia 26%, Japão 24%. Olha só onde é que o Brasil aparece. 10%, tá aqui, ó. Primeiro vem Reino Unido, 10%, depois Brasil. Essa lista vai seguindo aqui com outros países, Argentina. Aí vai Argentina também, Chile, enfim, que vão pagar nessa casa dos 10% nessa tarifa lá para os Estados Unidos para conseguir mandar os produtos para lá. Reino Unido também 10%, Vietnã 46%, Israel 17%, União Europeia 20%. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte, a União Europeia, que a Priscila Yasbeck muito bem já lembrava agora aqui há pouco ao vivo com a gente, que a Ursula von der Leyen já falou que vai sim retaliar, que vai sim ter uma resposta para poder conseguir proteger o bloco. O bloco que já tem muita dificuldade econômica, já está enfrentando uma estagnação em muitos daqueles países e, portanto, essa tarifa agora de Donald Trump vai implicar em ainda mais essa situação do bloco. E eu chamo a atenção aqui também, viu, Elisa, para, olha, China, Taiwan, alguns dos países que estão lá na Ásia, o Vietnã, inclusive, no final das contas. Por quê, Elisa? Nesses locais é onde a gente concentra hoje boa parte dos produtos, ou seja, dos produtos que a gente utiliza na tecnologia. E aí, nesses lugares, a gente pode presenciar, a partir de agora, um grande movimento de impacto nas cadeias produtivas. Por exemplo, a Apple, a maior fábrica dela, e é onde ela fabrica o iPhone, fica na Ásia, fica na China. Porque é mais barato. É mais barato, a mão de obra é mais barata, os produtos que são utilizados já estão lá naquela região, então tudo isso facilita esse acesso, ou seja, esses suprimentos dessa cadeia produtiva vai sofrer muito impacto dessas tarifas.
O resultado disso a gente já está vendo nas ações da Apple, Elisa, que estão caindo hoje praticamente quase 8%, mais de 7% de queda. Eu estou acompanhando aqui. Ressaca braba nesse pra quem é momento, da Apple, então, 7,45%. Porque o que é entendido nesse momento? Se a gente vai ter um iPhone mais caro quando ele entrar lá nos Estados Unidos, isso vai impactar nas vendas, nos números da companhia no trimestre. Ou seja, se vai diminuir as vendas, aí os investidores também já estão reagindo muito negativamente hoje. Olha, se o negócio fosse apenas com o Brasil, a gente já estaria acompanhando aqui de todas as maneiras, olhos e ouvidos, todos os efeitos dos Estados Unidos, visto que é uma big potência, Estados Unidos, e tem efeitos grandes por aqui. Mas nós estamos falando de todo o planeta. Por isso nós estamos assim, trazendo reportagens, o que tem no site, todos os efeitos. Aliás, o dólar nesse momento. Só que o lance do mercado da cotação, não sei se já abriu ou se não abriu, Débora, se é de Ainda ontem não. o que a gente tem, mas o que tem aqui, nossa... 5,62. A gente já tem o DXY, a gente não tem a cotação do dólar em relação ao real. Isso aí a gente vai ter daqui a pouquinho. Mas o DXY, Elisa, é o dólar lá fora. Quanto que o dólar está sendo negociado em relação a outras moedas, porque tem outros mercados abertos. E nesse momento, a gente tem um dólar a nível global caindo bastante. Por enquanto, esse é o fechamento de hoje. A gente não está com o Brasil ainda aqui aberto, mas lá fora... O índice DXY, que é o valor da moeda americana em relação a outras moedas no mundo inteiro, está caindo 2,13%. Vamos ver, quando o mercado abrir aqui no Brasil, qual que vai ser a reação em relação ao real. E a gente vai atualizando aqui, claro. Todas piram? Todos piram pensando nisso. Os efeitos após o anúncio de Donald Trump.